Olá, eu sou Marcos Henrique Vester, administrador hospitalar e consultor na área da saúde. Neste importante evento internacional, estaremos abordando os serviços de apoio hospitalar, a nova normalidade e o impacto nos custos dos hospitais. Esta conferência terá a duração aproximadamente de 20 minutos. Ao final, estaremos abrindo para perguntas dos participantes. Durante a palestra, abordaremos os seguintes temas: aprendendo a viver com o Covid-19, a pandemia no Brasil e os seus impactos, a caracterização dos serviços de apoio hospitalar, o impacto da pandemia em um hospital do sul do Brasil, as conclusões e considerações finais. Baseado na experiência japonesa, vamos apresentar um resumo dos cuidados que todos deveremos ter ainda por um bom tempo em nossas vidas. O Japão adotou uma regra de ouro para este período que nós estamos vivendo e viveremos. E adotou 3 princípios: o princípio da racionalidade, a atenção à ciência e a avaliação de riscos. E, de forma geral, orienta que se evite lugares com pouca ventilação, que se evite lugares com muita gente e que nestes locais se evite falar em voz alta. E dentro do conjunto de procedimentos que toda a população deve adotar, orienta-se lavar as mãos, usar máscaras, manter a distância entre as pessoas e fazer a higiene bucal. Para os profissionais que atuam diretamente na assistência, recomenda-se o uso de gorro, óculos de proteção facial, máscara, avental e luva. E para aqueles que trabalham nos serviços de apoio, como por exemplo o serviço de higiene e limpeza, usar luvas de borrachas, óculos para proteção facial ou máscara para proteção facial, máscara, avental impermeável e botas impermeáveis. Com o início da pandemia e com o discurso de que fique em casa, muitas empresas reduziram atividades, a circulação de pessoas diminuiu bastante e o movimento dos hospitais caiu no início muito. O governo federal, para enfrentamento da pandemia, enviou 11 mil respiradores e só no serviço público foram criados 13.800 novos leitos de UTI para atendimento de Covid, exclusivamente de Covid-19. No total, no Brasil, desde março até agora, foram criados em torno de 19.800 leitos de UTI. O governo federal, dentro do programa de enfrentamento à pandemia, espera destinar 512 bilhões de reais para ações de enfrentamento. Destes, já destinou 366 bilhões de reais. E deste montante, 60% corresponde ao auxílio emergencial que foi destinado à população. No período da pandemia, também o governo federal eximiu os hospitais do cumprimento, os hospitais filantrópicos, do cumprimento de metas da contratualização. Então, a partir de março até setembro desse ano, 7 meses, portanto, os hospitais estavam desvinculados de cumprir metas e receberam valores baseados na média da produção dos meses de 2019. Na área de transplantes,
ambulatoriais, houve uma redução de 19% no volume. No geral, o volume de transplantes no Brasil reduziu 40% nesse ano. Houve também redução singela, mas houve redução no volume de quimioterapias, radioterapias e nos serviços de diagnóstico. Conforme os dados disponíveis no Sistema Único de Saúde, de janeiro a agosto desse ano, no movimento de internações do sistema SUS, houve uma redução nas internações clínicas de 13% e redução de 22% nos procedimentos de internação cirúrgico. No movimento de atendimento ambulatorial do SUS, o impacto foi ainda maior. Houve uma redução de 38% nos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 29% de redução nas ações de promoção e prevenção à saúde, 28% de redução nos procedimentos clínicos, 19% reduziu a entrega de medicamentos e redução de 28% nas ações complementares de atenção à saúde. Ao analisarmos a curva de óbitos por Covid-19 até outubro deste ano, observamos agora uma redução significativa no número total de óbitos, já tendo passado, em relação aos óbitos, o pior momento no Brasil, pelo menos o que se fala, o que se chama desta primeira onda. Nas semanas, o gráfico demonstra o volume de óbitos por semana epidemiológica. Em relação ao gráfico da distribuição dos óbitos por faixa etária e sexo, do total de 153.420 óbitos ocorridos até 31 de outubro deste ano, 57% dos óbitos se relacionavam a pessoas do sexo masculino. E do total de óbitos, observa-se que 76% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. No gráfico que nós podemos observar, mês a mês, comparando os óbitos do ano de 2019 aos óbitos ocorridos no mesmo período em 2020, denotamos que em janeiro e fevereiro deste ano, 2020, portanto, praticamente não teve alteração em relação a 2019. Uma alteração significativa com o pico de óbitos em junho deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, em que se observaram 28% a mais de óbitos entre um ano e outro, e praticamente todos eles relacionados ao Covid. Neste gráfico nós observamos os óbitos totais ocorridos em 2019, 1.058.000, e os óbitos totais verificados em 2020, no mesmo período, entre janeiro e outubro. Nós temos então 1.042.000 óbitos, mais os óbitos de Covid, 153.420 óbitos. Se desconsiderarmos os óbitos de Covid-19 do período, observaremos uma redução de 15.591 óbitos no período de janeiro a outubro de 2020, correspondendo a 1,4% de redução em relação ao mesmo período de 2019. Porém, como ocorreram os óbitos relacionados à pandemia, no total houve um aumento de 13% no total de óbitos registrados entre janeiro e outubro, comparando-se o ano de 2020 com o mesmo período de 2019. Para caracterizarmos adequadamente os serviços de apoio e assim todos nós podermos alinharmos conceitos em relação ao tema,
os serviços foram separados em três grandes grupos: serviços de apoio administrativo, serviços de apoio logístico e serviços de apoio técnico. Os serviços de apoio administrativo são divididos em gestão financeira, gestão administrativa e de contabilidade, gestão de materiais e compras e gestão de recursos humanos. O serviço de apoio logístico está dividido em armazém e farmácia, higiene e limpeza, serviço de lavanderia, serviço de manutenção, zeladoria e segurança. E os serviços de apoio técnico englobam os serviços auxiliar de diagnóstico e terapia, que nós chamamos de SADT, serviços de nutrição e dietética e o centro de materiais esterilizados. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, o HCB como é conhecido, situa-se no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeira do Sul, que fica a 200 quilômetros distante da capital da província, da capital do estado, Porto Alegre. A instituição é uma entidade associativa sem fins lucrativos e tem nos quadros associativos membros voluntários da comunidade. Este ano, o HCB completou 117 anos de existência. O hospital atende patologias de média e alta complexidade e é considerado um hospital de grande porte, mantendo 204 leitos, inclusive 28 leitos de UTI. Ao longo da sua história, o HCB tem se apresentado como parceiro da comunidade para o enfrentamento das questões de saúde pública. E neste momento de pandemia não poderia ser diferente. O hospital se aliou ainda mais aos poderes constituídos para melhor atender a população da cidade e da sua zona de abrangência, oferecendo toda a sua capacidade, sua expertise e esforços para combater a pandemia de Covid-19, além de manter a assistência já das patologias que normalmente ocorrem ao hospital. O hospital já mantinha uma unidade isolada de pronto atendimento, que aqui no Brasil nós chamamos de UPA, e durante a pandemia expandiu os serviços, criou uma porta de entrada específica para os casos de suspeitos de Covid-19, separando então casos suspeitos daquele atendimento normal do hospital, destinou leitos específicos para atendimento de pacientes do Covid-19 e ampliou 10 leitos de UTI exclusivamente para atendimento a pacientes do Covid-19. Adiante, nós iremos analisar os principais indicadores do hospital. Nós vamos analisar o período compreendido entre janeiro e setembro deste ano, sempre comparando os dados, a referência, do mesmo período de 2019. Então, comparamos, em alguns casos, o somatório de atendimentos ocorridos de janeiro a setembro de 2019 com o total de atendimentos ocorridos de janeiro a setembro de 2020. No período em questão, houve redução nas internações, redução no número de pacientes dia, no volume de refeições servidas e no volume de roupas lavadas. Estes são os principais indicadores que nós destacamos nesse momento. Ao mesmo tempo, a média de permanência dos pacientes aumentou e houve um sensível incremento no número de trabalhadores. Houve uma redução na receita hospitalar de 13,21%, enquanto a despesa
sofria um crescimento de 3,49%. Cabe destacar que este é um hospital que tem uma gestão segura e clara já há muitos anos, tem um padrão de gestão, e fruto deste trabalho de toda a equipe do hospital é que conseguiu atender às exigências deste período excepcional com um acréscimo pequeno relativamente de aumento nas suas despesas. Se nós considerarmos as receitas extraordinárias, especialmente aquelas destinadas pelo governo federal, houve um acréscimo de 13,58% na receita total do hospital. Quer dizer, na operação do hospital, em vista da diminuição do movimento. E agora, já indo para a parte final da nossa conferência, nós gostaríamos só de destacar que nós observamos no país muitos hospitais filantrópicos e também lucrativos que passam historicamente por dificuldades econômicas e financeiras. Aquelas instituições que vinham apresentando indicadores abaixo do aceitável viram seus resultados piorarem ainda mais durante a pandemia. Os resultados que nós observamos ao analisar o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul são fruto de uma atuação de muitos anos da diretoria estatutária e da diretoria executiva, impingindo um modelo de gestão adequado, elencando um painel de bordo de indicadores a perseguir e controlando, dentro dessa estrutura, controlando custos e buscando, este é um ponto importante, buscando fontes alternativas de receitas. Muitas delas, às vezes, até fora da área operacional do hospital. Então, com doações, com subvenções, apoios para investimentos, a própria existência da cafeteria própria, a farmácia interna própria, parcerias com entidades, saúde ocupacional para serviços para empresas, o hospital oferece saúde ocupacional, enfim, o conjunto de ações é que fazem a consistência dos dados e fazem com que a instituição consiga passar de uma forma mais amena por momentos de extrema turbulência como as que estamos passando. Mas é importante destacar que no todo da assistência que se presta no hospital, os serviços de apoio têm papel relevante. E eu diria até que os serviços de apoio sustentam a estratégia assistencial da instituição. Num período de pandemia, essa questão se evidencia ainda mais. Por exemplo, nesses momentos de crise, a gerência administrativa e financeira deve redobrar os seus cuidados para evitar colapso no seu fluxo de caixa e deter recursos necessários para ações eventuais. A gerência de compras desempenhou um papel crucial, pois nós tivemos nesse período de pandemia produtos que não existiam mais no mercado, produtos de proteção individual cujos preços subiram enormemente, faltaram analgésicos, faltaram anestésicos e, em vista disso, os setores de apoio precisaram trabalhar bastante. A área de recursos humanos, então, ao recompor equipes por afastamentos ou novos serviços, realizou palestras ilustrativas com os funcionários, promoveu testagens
e, enfim, nós podemos olhar nos números que o número de afastamentos foi dentro de uma normalidade, fruto desse trabalho anterior. A área de apoio à higienização e limpeza atuou como um exército, né? Porque nós estávamos, entre aspas, em guerra, num momento de crise, falta de leitos, desconhecimento, muita desconfiança. Então, este é um setor de apoio que teve uma atuação exemplar. Leitos tiveram que girar muito rápido e com qualidade, com todos os cuidados de segurança, né, no trabalho. A lavanderia, também sabemos, teve um volume bastante alto de quilos de roupa lavada e com os cuidados redobrados. Nós falamos anteriormente no volume de respiradores que o governo federal disponibilizou para os hospitais do país e a abertura de novos leitos de UTI. E aí não se fala só nos respiradores, todos os equipamentos de diagnóstico e assistência aos pacientes devem, em qualquer situação, mas neste momento especialmente, estarem totalmente operantes. E aí a engenharia clínica, a manutenção, atuaram bastante e com muita responsabilidade para que tudo seguisse dentro da normalidade. Na área de nutrição, teve que se adaptar, né, todos os seus processos frente à pandemia e também atender demandas extraordinárias que ocorreram com certeza. E por final, a central de materiais esterilizados, que também reviu seus processos, adaptou-se a uma nova demanda e uma nova realidade de cuidado, especialmente relacionada à segurança de pacientes e de profissionais. Tudo isso que nós observamos, tudo isso que nós demonstramos do Hospital de Caridade e Beneficência, esta gestão fortalecida, este controle de custos, este acompanhamento diário da performance e o cuidado com o controle e análise dos desfechos clínicos que a gente observa na média de permanência dos pacientes. Nesta última análise que nós vamos fazer, no quadro que apresentamos, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, já por alguns anos, ela publica a média do percentual da receita que os hospitais têm destinado para cada rubrica de despesa. Então, nós fizemos uma comparação deste preconizado pela ANAP e o verificado pelo HCB no período compreendido de 1º de janeiro a 30 de setembro deste ano. Então, só nos maiores números, a ANAP recomenda que o custo de pessoal total não ultrapasse 37,03% da receita. O HCB compromete 32,69%. Contratos técnicos e operacionais. A ANAP orienta 14,33% e o HCB está 26,27%. Aqui há aquela questão, muitas vezes, de equipes médicas que podem estar ou como contrato de PJ terceira ou, às vezes, dentro da folha de pagamento. Mas, na análise geral, então, o HCB, com algumas variações entre uma rubrica e outra, e isso é natural, segue o parâmetro da ANAP e conseguiu, mesmo neste período de pandemia, claro, com o aporte de recursos extraordinários do governo federal, manter um resultado de 6%, assim como a ANAP preconiza, e ter, então, todas as suas atividades desempenhadas a contento com a rigidez econômica, financeira
e com um pensamento na sustentabilidade da instituição. E por fim, agradecer a Deus por esta oportunidade e a toda a equipe organizadora desse evento e dizer que ficamos muito felizes em poder participar, porque nós só melhoraremos a área da saúde, o desempenho das nossas instituições, quanto mais nós trocarmos informações, conhecermos novas realidades e podermos dialogar com os diferentes atores desta importante e vital área que é a área da saúde no mundo. Fiquem todos com Deus. E agora vamos às perguntas.